E tem também um método chamado método de adição, que na verdade é o método de escalonamento, sem chamar de escalonamento. Ah, é aquele finalzinho? É o que você multiplica uma linha por um número, ou outra linha por outro número e soma. Aquilo lá é a mesma coisa que escalonamento. É conhecido como método de adição. Mas é a mesma coisa que o escalonamento. Nesse método, nós primeiro montamos uma matriz com os coeficientes das nossas variáveis. Vamos apresentar, chamar de A essa matriz. Da mesma forma como acontece no escalonamento, para poder usar esse método, tem que estar x igual a x, y igual a y, se tiver z, tem que estar z igual a z, e o termo independente tem que estar do outro lado da igualdade. Então, se não tiver assim, você prepara antes. E nós calculamos o determinante dessa matriz A. Para uma matriz 2 por 2, calcular o determinante é uma coisa muito simples. O determinante é um número, que a gente calcula da seguinte forma. Você faz o produto dos elementos da diagonal principal e subtrai o produto dos elementos da diagonal secundária. O resultado da multiplicação é menos a outra multiplicação. 2 vezes 5 é 10, 3 vezes 3 é 9, e 10 menos 9 é 1. Feito isso, nós vamos montar as matrizes, que alguns autores chamam de matrizes auxiliares. A primeira é a matriz auxiliar A com índice X. Essa é a matriz que nos permite calcular o valor da variável X. E essa matriz é obtida a partir da matriz A da seguinte maneira. Nós vamos substituir os coeficientes de X pelos termos independentes. Então, no lugar de 3 e 5, nós vamos colocar 7 e 11. E o restante continua a mesma coisa. Então, nós temos aqui a matriz A, que é a matriz dos coeficientes. Essa matriz A com índice X, ela é obtida a partir dessa, quando na coluna dos coeficientes de X, nós colocamos os termos independentes. Então, tem aqui 2, 3, colocamos 7 e 11. A outra coluna continua a mesma coisa. Professor, isso aí que vai ser chamado de substituição? Não. Tá, mas vai ter que substituir de todo jeito. Na verdade, não. Isso aqui é chamado regra de campo. Todo o processo que a gente vai fazer. Substituição é um outro processo. É onde a gente isola uma variável em uma dessas e substitui a outra. Isso é substituição. Tá. Feito isso, nós vamos calcular o determinante dessa matriz auxiliar AX. O procedimento é o mesmo. O produto dos elementos que estão na diagonal principal menos o produto dos elementos que estão na diagonal secundária. Sete vezes 5 é 35. 11 vezes 3 é 33. E 35 menos 33 é 2. Destacar aqui também o determinante da matriz A, que nós já tínhamos calculado. E com essas duas informações, nós conseguimos calcular o valor de x. X é o determinante da matriz AX dividido pelo determinante da matriz A. Então, x é 2 dividido por 1, que é 2.
agora, para calcular o valor de y, nós vamos montar outra matriz auxiliar, que é a matriz A com índice y. E é o mesmo procedimento que nós utilizamos para montar a matriz A com índice x. Só que, agora, os termos independentes vão substituir os coeficientes de y. Para a matriz AX, eu substituí os coeficientes de x pelos termos independentes. Para a matriz AY, eu vou substituir os coeficientes de y pelos termos independentes. Então, a primeira coluna, eu parto aqui da matriz A. Então, a primeira coluna continua a mesma coisa, que é a coluna dos coeficientes de x. A segunda coluna, eu vou substituir pelos termos independentes. Então, voltando, a matriz A é a matriz dos coeficientes. O 2, o 3, o 3 e o 5. A matriz AX, eu obtenho a partir da matriz A. De que forma? No lugar dos coeficientes de x, é aqui, ó, tem os coeficientes de x e de y. Então, no lugar dos coeficientes de x, eu coloco os termos independentes. Essa é a matriz AX. A matriz AY é uma ideia análoga. Só que, no lugar dos coeficientes de y, eu coloco os termos independentes. Sempre partindo da matriz dos coeficientes. Feito isso, o procedimento é o mesmo também. Nós vamos calcular o determinante da matriz auxiliar AY, que é o produto dos elementos da diagonal principal, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Duas vezes 11 é 22, 3 vezes 7, 21. E portanto, o determinante da matriz AY é 1. E dessa forma, o valor de y, que é o determinante da matriz AY, pelo determinante da matriz A, é 1 dividido por 1, que é 1. E está resolvido o nosso sistema. Pode parecer muito fácil, e até é, mas é porque a gente está trabalhando com o sistema 2x2. Se você for usar esse escalonamento aqui do sistema 2x2, vai ser também muito fácil. Talvez seja até menos trabalhoso. E os números aqui também eu escolhi eles para facilitar as nossas contas. Então fica fácil de qualquer jeito. E agora, alguém tem um pouquinho sobre isso? Tá claro? É bem simples a ideia, né? Agora a gente vai dar um passinho adiante e fazer um 3 por 3. Aí fica um pouquinho mais trabalhoso. Aí você percebe o quanto é mais vantajoso usar o escalonamento.
Embora seja um pouquinho mais trabalhoso, o procedimento continua o mesmo. Então a primeira coisa a fazer é montar a matriz dos coeficientes. O passo seguinte, calcular o determinante dessa matriz. E aí que fica um pouquinho mais trabalhoso. Não chega a ser difícil, só é trabalhoso. Repete a primeira e segunda coluna? Isso. E para isso, nós vamos usar uma coisa chamada regra de Sarros. E você repete a primeira e a segunda coluna. Eu quero botar outra cor aqui. Então, na frente da terceira coluna, você repete a primeira. E na frente dessa cópia da primeira, você repete a segunda. Tudo bem? Ó, na frente da terceira, eu copiei a primeira. E na frente dessa cópia da primeira, eu copiei a segunda. E agora nós fazemos assim, ó. Eu sempre ando uma coluna e uma linha. Uma coluna e uma linha. Isso para mim é uma diagonal. A gente chama essa diagonal de diagonal principal da matriz. Nesse outro sentido, nós temos também uma diagonal. Ela é chamada diagonal secundária. Agora que nós fizemos essa expansão aqui da matriz, nós temos outras duas diagonais. Então, no mesmo sentido da diagonal principal. E para calcular o determinante, nós vamos multiplicar os elementos dessas diagonais e somar. Então fica 2 vezes 2, o produto dos elementos da diagonal principal, mais 3 vezes 1 vezes 4, que é da próxima diagonal que está na mesma direção, mais 5 vezes 1, que é a próxima diagonal que está na mesma direção. E de uma forma muito parecida com o que foi feito para a matriz 2 por 2, a diagonal secundária e as outras duas diagonais que estão na mesma direção têm os produtos subtraídos. Então nós fazemos menos 4 vezes
vezes 5, menos 1 vezes 1 vezes 2, menos 2 vezes 1 vezes 5. Caso alguém nunca tenha visto isso antes, só para comparar, então quando é 2 por 2, você multiplica a diagonal principal e subtrai o produto da diagonal secundária. Essa aqui você tem, além da diagonal principal, você tem outras duas, e além da diagonal secundária, você tem outras duas. Mas a ideia é a mesma. Você multiplica tudo. O que está na direção da diagonal principal é somado, o que está na direção da diagonal secundária é subtraído. Aí quem amou esse método do exemplo anterior já percebe que esse aqui não é tão fácil assim. Ele não é difícil, mas ele é trabalhoso também. Trabalhar com matriz. Vai ser a principal menos a secundária? Oi? A principal menos a secundária. A principal e as paralelas a ela. Menos a Menos a secundária. secundária Paralelas a ela. e as que são paralelas a ela. E agora é só fazer continha. 12 vezes 4 vezes 2, 8. 3 vezes 1, 3 vezes 4, 12. 5 vezes 1, 5 vezes 1, 5. Aí aqui fica, só tem um sinal de menos, vai ficar menos. Menos com mais, menos com mais, menos. 4 vezes 2, 8 vezes 5, 40. Aqui também fica menos 2. E aqui também fica menos 6. Doze mais 8, 20 mais 5, 25. 40 com 2, 42, com 6, 48. Menos 25 dá 23. Só que é mais 25 menos 48. Então fica menos 23. Gastou mais do que ganhou, por exemplo. Vou anotar essa informação aqui no cantinho, que eu vou precisar do espaço para fazer as outras. Posso apagar? Pode. Vocês copiam. Eu vou tomar um pouquinho de água, fazer uma chamada aí, veio bastante gente. Quem ainda não viu a prova, a outra prova, no dia que eu trouxer a segunda prova, eu trago a outra prova. Mas você vai lançar as notas antes, né? Sim, você já tem mais que me ver, né? Ademar, Alan, Bianca,
Bruna, Presente. Bruno, Presente. Daniel, Presente. Carlos, Presente. César, Ellen, Presente. Ícaro, Igor, Ingrid, Eu. Isabelle, Presente. Jean, Carlos, Jean de Moura, João Nicolas, Presente. Júlio, Presente. Júlia, Presente. Karen, Presente. Leonardo, Presente. Lívia, Presente. Lorena, Luana, Eu. Marco Antônio, Presente. Marcos Antônio, Presente. Marcos Felipe, Presente. Mariane, Presente. Marielle, Presente. Pedro Henrique, Presente. o outro Pedro Henrique, Rafael, Presente. Ramon, Presente. Rian, Sânia, Suzane, Eu. Thalita, Presente. Vanessa. Presente. Agora, de maneira análoga com o que foi feito com o sistema 2x2, nós vamos também montar as matrizes auxiliares. Vamos começar montando a matriz auxiliar A com esse X. A ideia é a mesma. A matriz AX ela é obtida a partir da matriz dos coeficientes e nós vamos substituir Usar. os termos independentes no lugar dos coeficientes de x. Então é exatamente a mesma ideia do que foi feito anteriormente. Então aqui na coluna dos coeficientes de x, nós estamos colocando os termos independentes. As demais colunas da matriz A continuam como estavam. E agora nós usamos novamente a regra de Sarros para calcular o determinante dessa matriz. Copia na frente da terceira coluna. Você copia a primeira coluna. E na frente da cópia da primeira coluna você copia a segunda coluna. Sempre nessa ordem? Sempre nessa ordem. Não vai ter motivo para trocar isso. Não, sempre nessa ordem. Tem outras formas, mas faz nessa ordem que funciona. Mais seguro. E agora nós calculamos o determinante dessa matriz. Da mesma forma, você vai somar os produtos dos elementos que estão nas diagonais da mesma direção da diagonal principal e vai subtrair os produtos das diagonais que estão na direção da diagonal secundária.
fica 23 vezes 2 vezes 2, mais 3 vezes 1 vezes 12, mais 5 vezes 2 vezes 1. Então, são as diagonais que estão na direção da diagonal principal. Agora, na direção da diagonal secundária, fica menos 12 vezes 2 vezes 5, menos 1 vezes 1 vezes 23, menos 2 vezes 8 vezes 3. E agora, é só fazer a continha como foi feito anteriormente. 23 vezes 2 dá 46, vezes 2 dá 92, obrigado. 3 vezes 2 dá 36, 8 vezes 5, 40. Menos com mais, menos com mais, menos, então o sinal fica negativo. 2 vezes 5, 10, vezes 12, 120. Aqui fica 23. E aqui. Oi? Sempre, sempre tem que fazer isso. O menos 2 ali, então ficaria mais. Não quero menos Onde? Não, só. Ah, se tivesse um menos 2 ali, ficaria mais. Sempre tem que fazer o mesmo sinal. Esse menos aqui é da fórmula. Aí se tiver alguma coisa negativa ali no meio, vai fazer outro sinal. Depois eu vou colocar alguns exemplos que aparece isso. Beleza. Mas para não distrair nesse momento, Não tem fração no meio não, né? Eu achei que ia ser sempre negativo. Sempre vai ser negativo, porém... não, sempre vai ser subtraído. Agora o que é subtraído nem sempre é negativo. Porque se tiver uma coisa negativa, pode ficar positivo. E aqui fica 2 vezes 3, 6, 2 vezes 18, 48. Noventa e dois mais 36, 148? Não, pera. 168. 68 só esses dois ou tudo? Tudo. Porque o outro dá 128 mais 40. E esses três aqui? Ah, só na frente tem que mover dele. Então, vai ser 7 mil, né? 91? Ah, mas quanto? Eu vou Tá certo isso aí? 0? 91. 191? 71 mil, 71 aqui. É o meu, né? E isso menos isso dá quanto? 23. Menos 23. Aí fica menos porque a dívida é maior. Gastou mais do que tinha, estou devendo. A conta que você faz é 191 menos 168 dá 23. É a diferença entre os dois. Só que qual é o sinal? O sinal é o sinal do maior. Se a dívida é maior, você ficou devendo. Se o ganho é maior, você ficou com um saldo positivo. Vou anotar essa informação aqui também. E da mesma forma como foi no caso 2 por 2, nós já podemos calcular o valor de x, que é o determinante do AX dividido pelo determinante de A. Dá 1, já que os valores são iguais. Mas a gente faz isso depois. No final. Dá um tempinho para vocês anotarem isso aí.
Pode apagar? Novamente, a partir da matriz A, é sempre a partir da matriz A, que é a matriz dos coeficientes, que nós montamos as matrizes auxiliares. Então, a partir dessa, nós montamos a AX, que é o barrinho ali, nós não precisamos mais dela. E, novamente, a partir da matriz A, nós vamos montar a matriz AY. A ideia é a mesma. Então, se a matriz AY, no lugar dos coeficientes de y, nós vamos colocar os termos independentes. Então, os coeficientes de x continuam a mesma coisa. No lugar dos coeficientes de y, vem os termos independentes. 23, 8 e 2. Os coeficientes de z continuam da mesma forma. Então, a matriz AX é obtida a partir da matriz A, quando no lugar dos coeficientes de x nós colocamos os termos independentes. A matriz AY é obtida a partir da matriz A, quando no lugar dos coeficientes de y nós colocamos os termos independentes. E a matriz AZ vai ser da mesma maneira obtida. No lugar dos coeficientes de z, nós colocamos os termos independentes. Então, é sempre o mesmo procedimento. É o procedimento análogo. Não é exatamente o mesmo procedimento, mas é análogo, é a mesma ideia. E agora nós calculamos os determinantes dessa matriz. Primeiro precisa montar o negocinho lá. Aí depois que você acostuma, dá para fazer direto aqui. Mas enquanto você está aprendendo, é melhor montar a cadeirinha aqui. Na frente da terceira coluna você copia a primeira. Na frente da cópia da primeira você copia a segunda. E agora vamos calcular o determinante. A diagonal principal e as outras duas que estão na mesma direção tem os produtos somados. Fica 2 vezes 8 vezes 2, 23 vezes 4 e 5 vezes 1 vezes 2. Esses produtos são somados. Na direção da diagonal secundária, os produtos são subtraídos. Fica menos 4 vezes 8 vezes 5, menos 2 vezes 1 vezes 2, menos 2 vezes 1 vezes 23. Quatro vezes 8, 32. 23 vezes 4, tem que ter essa conta agora há pouco, né? É 92? É isso? 12 vezes 5 é 60. Quatro vezes 5 é 20, vezes 8 é 160. 2 vezes 2 é 24. E 23 vezes 2 é 45.
teu calculadora na mão aí, quanto que dá essa soma? 184. Quanto? 184. 184? Obrigado. E essa outra soma? 230? Então isso aqui fica menos 46. Tá claro para todo mundo que está sendo feito? Se tiver alguma dúvida, levanta a mão, pergunta, pode perguntar. Estou à disposição para esclarecer. E assim nós já sabemos o valor de Y, que é o determinante de AY e o determinante de A, que é menos 46 dividido menos 23 que dá 2. A gente vai fazer essa conta depois. Posso pagar? Aqui? Beleza. Agora nós vamos montar a matriz auxiliar AZ. Aí você percebe que para cada variável que você tem, você vai ter uma matriz auxiliar. Se for um sistema com 4 variáveis, você vai ter 4 matrizes auxiliares. E aí 5 determinantes para calcular. E assim sucessivamente. Então, para construir a matriz auxiliar AZ, nós partimos da matriz A e substituímos os coeficientes de Z pelos termos independentes. Igualzinho foi feito com a X e com a Y. Então, a coluna do Z vai mudar, mas a do X e a do Y continua a mesma coisa. Então, é só copiar. E sempre que for copiar, então é só copiar com muita atenção, que é muito comum errar na hora de copiar. Eu erro muito na hora de copiar a informação, mas alguns de vocês acabaram errando isso na prova também. O que acontece com qualquer pessoa? Faltou a atenção. Não, copiou errado, perde o ponto, né? Não tem jeito. Quando eu era estudante também, eu copiava errado, perdi o ponto. Não tem escapatória. Tem que prestar atenção, para não acontecer isso, né? Conferir as contas, treinar e tudo isso. Deixa eu só destacar em azul, né? Como eu fiz com os outros aqui, o que mudou. E agora montamos a estrutura que nos auxilia a calcular o determinante.
Na frente da terceira coluna você faz uma cópia da primeira. E na frente da cópia da primeira você faz uma cópia da segunda. Voltamos às diagonais. E calculamos os determinantes. Custa 2 vezes 2 vezes 12, mais 3 vezes 8 vezes 4, mais 23 vezes 1 vezes 1. Menos 4 vezes 2 vezes 23, menos 1 vezes 2 menos 12 vezes 1 vezes 3. Quatro vezes 2, 48. 4 vezes 8, 32, vezes 3, 96, mais 23. 4 vezes 23, a gente fez agora há pouco, não fez a conta? 184. Ah, 184? Vou colocar em vermelho aqui para destacar. Duas vezes 16 e 2 vezes 3, 36. Somando os positivos chega em quanto? 167. Obrigado. 70? Não, 167. Ah, e somando os negativos? 236. Obrigado. E a diferença, conforme disseram, menos 69. Que é negativo, tirou a despesa maior que o ganho, então ficou devendo. Vou anotar essa informação aqui também. Agora nós vamos calcular o valor de x, o valor de y e o valor de z. Professor, você vai dar aula aqui de manhã? Não, só à tarde e à noite. Geralmente quem pega a aula de manhã não pega à noite. Quem pega à noite não pega de manhã tomada para gente só. E agora, a parte mais tranquila é calcular os valores de x, de y e de z.
x dividido pelo determinante de A. O y, o determinante do AY pelo determinante de A. E o z é o determinante do AZ dividido pelo determinante de A. O determinante do AX é menos 23. O determinante do A também é menos 23. Menos com menos fica mais, 23 dividido por 23, 1. Então o x é igual a 1. O determinante do AY é menos 46. O determinante do A é menos 23. Menos com menos fica mais, 46 dividido por 23, 2. E o y então é 2. O AZ é menos 69. O determinante do A é menos 23. Menos com menos é mais, 69 dividido por 23 é 3. Se eu quiser 1, y2 é 3. Esse sistema nós já resolvemos usando o escalonamento. Foi a primeira aula que a gente fez. Fez isso aí. Aí, assim é mais fácil? Também acho. Beleza. Mas tem um problema nesse método aí, que a gente vai ver. Fração, vamos ver. Não, foi fração de uma tragédia. Foi sinal negativo. Tudo, mas é lógico que é sempre uma preferência do raciocínio de cada um. A gente vai achar melhor mais fácil, acha melhor esse, acha melhor todo mundo. Tem que a galera ia acabar selecionando isso aí. Mas tem um problema nesse método, porque quando o sistema é possível e indeterminado, ele não dá a solução. Ele só diz que o sistema é assim. Então não ajuda em nada. Ou não ajuda muito. Enquanto no escalonamento você consegue resolver. Agora, quando é impossível, dá no mesmo. Porque impossível não tem solução. Então ele já disse que é impossível, tá ótimo. E daqui a pouquinho a gente vai ver como é o determinante de uma matriz 4x4. Aí você vai ver se é mais interessante esse método ou esse escalonamento para resolver uma matriz por 4 variáveis. Não, deixa assim, tá bom. Beleza? Isso aí? Fácil, né? Eu tenho que medir as questões do vídeo. Beleza, vamos fazer. Vamos corrigir essas questões. E na próxima aula nós vamos ver o caso que é possível e indeterminado e o caso impossível usando essa regra. Quais questões? Oi? Nada. Foi da sexta-feira passada. De sexta passada? Já vi sexta passada. De que dia? Segunda passada? Ou terça passada? Entendi. Foi de terça? Não foi da aula antes da resposta da prova. Uma aula anterior à prova. Não, uma aula depois da prova. Qual é o iniciador do exercício? Professor, o exercício era que A era igual a uma matriz de 1, 2, 3, 5, 4 e 7. B era duas colunas de 3, 4 e 5. Eu não tenho. 2 no 0. Ele estava chovendo. E C, uma coluna de 2, de 2, 3, e 5, 4. Não, perdão, falei errado, isso é 2, 5, 3, 4. Na terça-feira? 2, 5, 3, 4. Sim. Isso. Aí as questões tinham. A primeira questão não é possível. Você fala na sala, você não corrigiu.
que pede 2? 2 é 2A vezes 3B mais 5C. Aí depois a outra aula do esse 2 Eu acho que é de outra. Então, vamos fazer de novo, então. Vamos pegar uma lembrada. Primeira coisa é ver se dá para fazer a conta. Quando você multiplica uma matriz por uma constante, o tamanho dela não muda. Então, uma matriz A, se multiplica por 2, o resultado vai continuar com o mesmo tamanho. Vai continuar com 2 linhas e com 1. Não tem problema, vamos fazer. A B tem 3 linhas e 2 colunas. Quando nós multiplicamos por 3, continua com o mesmo tamanho. A C tem 2 linhas e 2 colunas. Quando multiplicamos por 5, continua o mesmo tamanho. Então, a primeira coisa a verificar é se dá para multiplicar uma matriz do tamanho da A por uma matriz do tamanho da B. Se não der nem para multiplicar, nem começa por minha conta e já pode por aí. E para poder multiplicar, a quantidade de colunas da primeira tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda. Então, tem 3 colunas e 3 linhas, então é possível multiplicar. Então, essa conta dá para fazer. E o resultado tem a quantidade de linhas da primeira e a quantidade de colunas da segunda. Então, o resultado da multiplicação vai ter 2 linhas e 2 colunas. E é o mesmo tamanho da C. Então, vai dar para somar. Nossa, professor, que chatice, hein? É. Então, a gente já sabe que dá para fazer essa conta. E agora, vamos fazer a conta. É mais chato. 2 vezes A é multiplicar cada elemento da matriz A por 2. Então, fica 2, 4, 6, 10, 8 e 14. 3B fica 9, 6, 12, 3, 15 e 0. 5C fica 10, 15, 25 e 20. Multiplicar por 2, multiplica por 2, por 3, multiplica por 3, por 5, multiplica por 5. E agora nós precisamos multiplicar a matriz 2A pela matriz 3B. Então, lembrando que é multiplicado a linha pela coluna. Então, eu multiplico o primeiro pelo primeiro, o segundo pelo segundo, e o terceiro pelo terceiro. E soma. Fica 2 vezes 9, mais 4 vezes 12, mais 6 vezes 15. Então, o produto de uma linha por uma coluna, eu multiplico cada elemento pelo correspondente e somo esses produtos. Isso aqui dá um número só. Embora tenha cara de grande, mas depois que fizer essa conta, tem um número só. Agora, a primeira linha pela segunda coluna. Nós fizemos a primeira linha pela primeira coluna. Agora, a primeira linha pela segunda coluna. O procedimento é o mesmo. O primeiro multiplica o primeiro, o segundo multiplica o segundo, e o terceiro multiplica o terceiro. Fica 2 vezes 6, 4 vezes 3,
e 6 vezes 0. Então, a primeira linha multiplicou todas as colunas da outra matriz. Agora, a gente vem para a segunda linha. E repete o procedimento. Quando a gente multiplica a primeira linha da primeira matriz, isso gera a primeira linha do resultado. Quando a gente multiplica a segunda linha, vai gerar a segunda linha do resultado. Então, multiplicando a segunda linha pela primeira coluna, fica 10 vezes 9, mais 8 vezes 12, mais 14 vezes 15. Agora, a segunda linha pela segunda coluna, fica 10 vezes 6, mais 8 vezes 3, mais 14 vezes 0. E agora tem que fazer toda essa continha aqui. 6 vezes 15, 90. Ah, alguém faz isso aqui na calculadora, por gentileza? Alguém está com a calculadora aí? Pode fazer essa conta, por gentileza? Obrigado. De baixo aqui. Não é, Rafael, eu não vi o horônio, Rafael. 24, 24. 84. Quanto? 84. Certo? Digamos 5 meses Então, em relação a 2A vezes 3B é aquela matriz. Agora nós vamos fazer o 2A vezes 3B, que é aquela matriz, somado com 5C. Está aqui. E para somar a matriz, já é muito mais fácil. Soma um elemento. Aqui. Mais alguma coisa está errada? Obrigado. E agora é só somar o elemento com a posição correspondente. Fica 156 mais 10, que é 166. 24 mais 15, 39. 396 mais 25. 20 dá quanto? 421, não é isso? Faça na calculadora para me ajudar, por favor. 84 mais 20, 104. Alguém confere isso, por gentileza. É isso mesmo? Ficou claro para todo mundo? Aí quem tiver aí dúvida da multiplicação, tem as aulas gravadas. No dia que eu expliquei isso, eu fiz várias vezes. Tem 2 aulas, tem uma de uma turma, que eu fiz mais direta. Tem da outra turma que está com mais detalhes, eu não lembro qual é qual, mas depois eu assistam as duas. Se tiverem dificuldade, quem já aprendeu, não precisa explicar. Mas só multiplicar a linha com coluna. Nossa, vai ser chata essa prova, hein? Se for isso. Vai ter isso aí. Estava errado. Tá Pior que faltando mais alguém? escalonamento. Escalonamento é mais fácil. Você acabou de falar que escalonamento era mais difícil? Eu achei escalonamento mais fácil que isso aí. Escalonamento é mais fácil do que multiplicar a matriz. Sabia? Para a maioria das pessoas, tem gente que acha o contrário. Qual é a matriz? A, 4, 5, 4, 7, 5, 11. 4, 5, 7, 11. Só Isso é uma matriz inversa daí. certo. Posso apagar isso aqui?
O senhor está de bom humor? Oi? O senhor está de bom humor? Eu Então a prova o senhor vai corrigir lá por 4? não sei ainda. O senhor falou que se estivesse de bom humor, você ia... Não, mas o meu humor na hora de corrigir a prova vai depender do desempenho de vocês. Quanto melhor o desempenho, melhor será o meu humor. Desculpa então, Suzy. Mas assim, professor. Eu acho que eu mudei. Esse bom humor. Ih, professor, tô ferrado então, hein? Corrigir da Suzy primeiro. Tá bom. Por que a minha? Ele fica feliz. Depois é só no final. O que você acha que a minha Não sei, você tá animado pra corrigir. Eu tô animado pra ele corrigir porque eu quero saber logo o negócio. Se foi bem, se foi mal. Então, pessoal, para determinar o inverso de uma matriz, na frente da matriz nós colocamos a matriz de identidade. Então, no caso, aqui a matriz é 2 por 2, a identidade 2 por 2, que é 1, 0, 0, 1. E nós vamos escalonar essa matriz grande aqui, chamamos de matriz expandida, até nós chegarmos com a matriz identidade aqui no lugar da nossa matriz A. E o que aparece aqui no lugar da matriz identidade, isso aqui é a inversa da matriz A. Nós vamos escalonar, usar o método de escalonamento nessa matriz. E o nosso objetivo é transformar essa coluna nisso, muito parecido com o que era para resolver o sistema. E transformar essa outra coluna nisso. E nesse processo, sempre que a gente mexer nessa linha, mexe nela toda. Você vai mexer nesse valor, vai mexer nesse valor também. Então, fazendo esse processo, quando a gente terminar de fazer o que a gente quer, vai ter um número aqui, um número aqui, um número aqui, um número aqui. Esses números que estão aqui formam uma matriz. Essa matriz é a matriz inversa da matriz A. O resultado que daí vai ser a inversa de lá. Isso, o que aparecer aqui é a inversa de lá. Aí quem faltou na aula que eu expliquei está gravado também, assista a aula. Eu vou ter que assistir porque eu não vi. Tá? Eu vou explicar aqui agora, vou fazer o processo, mas aí na aula eu expliquei mais vezes, fiz mais exemplos. Então eu recomendo assistir a aula. Mas dá para aprender com essa explicação também, se você sabe fazer o escalonamento. Fica fácil. Se não sabe ainda, tem as aulas do sistema do escalonamento, muita aula lá. Dá para aprender ainda, vai ter na outra prova, né? Vai ter isso na outra prova. Eu pedi para fazer a prova. Maravilha, entendeu? Então vamos lá. O nosso primeiro objetivo é transformar esse cara aqui em 1. Vai utilizar aquele mesmo. Vai utilizar aquela mesma outra fórmula lá? Aquele mesmo. Agora, se eu trocar de linha, não me ajuda em nada. Porque eu vou dividir por 4, eu vou dividir por 7, não ajuda em nada. Então eu vou mexer nessa aqui que está mesmo. Para transformar em 1, nós usamos a segunda operação. Então fica a nova linha 1, que é uma constante que multiplica a antiga linha 1. Essa constante é o inverso de quem eu quero transformar em 1, que é 1/4. E lembrando que multiplicar por 1/4 é a mesma coisa que dividir por 4. Eu falei algumas vezes isso, repito novamente. Então isso aqui, dividir por 4 dá 1, 4 dividido por 4 dá 1, 5 dividido por 4 deixa como fração mesmo, 1 dividido por 4 deixa como fração, 0 dividido por 4 e 0. A segunda linha não foi alterada, nós copiamos. Depois que nós transformamos o primeiro elemento em 1, quem está embaixo dele, nós vamos transformar em 0. Para isso nós usamos a terceira operação. A nova linha 2 é a antiga linha 2, mais uma constante que multiplica a linha 1. E a constante agora é o oposto, de que nós queremos transformar em 0.
Aí essa aqui é altamente recomendável eu montar a continha. Então a linha 2 é 7, 11, 0 e 1. E menos 7 vezes a linha 1 fica menos 7, menos 7. Eu vou colocar aqui, depois eu calculo lá direitinho para ninguém se confundir, mas multiplico 7 vezes 5 dá 35. Mas eu vou fazer passo a passo para que todos compreendam bem. 7 menos 7 vezes 1 quarto e menos 7 vezes 0 que dá 0. Aí antes de prosseguir, eu vou fazer essa continha aqui, ó. Menos 7 vezes 1 quarto. É multiplicação de fração. Multiplico de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Como não tem nada embaixo, põe 1. Menos com mais dá menos. 7 vezes 1, 7. Professor, é 5. Oi? É 5. Mas também tem a outra lá, ó. Na frente também tem. Não, eu só estou explicando como faz a conta. Só estou explicando como faz a conta. Mas também tem aquela conta, né? Aqui, ó. Mas Você só consegue estou fazer fazendo a não, outra. só estou explicando como faz. Na verdade, eu não precisava nem ser nenhum dos dois. Eu só estou, obrigado por avisar, mas eu só estou explicando como faz a conta. 1 vezes 4 é 4, mais com menos fica menos. Eu posso escrever assim, ou pode escrever assim, é a mesma coisa. Ficou claro isso aí? Então isso aqui fica menos 7 vezes 5, fica menos 35. Tá claro isso aí? Exatamente aquilo que eu fiz lá. Menos 7 vezes 1 fica menos 7. Que é aquela conta que tá lá. Tá claro para todo mundo isso aí? Aqui eu só detalhei como faz, expliquei como faz a conta. Eu já ia botar o valor direto ali, mas para deixar claro para todos, eu expliquei os detalhes. Agora a gente soma. 7 somado com menos 7 é 0. Aí 11. Essa conta, como ela é mais elaborada, aí eu vou fazer cada uma delas. 11 somado com menos 35 sobre 4. Tem duas formas de fazer isso, porque tem várias, mas tem duas principais. Quando aqui embaixo tem 1, fica muito mais fácil se você multiplicar por 4 e dividir por 4. Você tem 4 aqui, então você divide por 4. Só que você não pode só dividir por 4, tem que multiplicar por 4. Aqui embaixo do 11, como não tem nada, é 1. Então fica 44 dividido por 4. Agora que está com o mesmo denominador, você deixa um denominador só e faz a conta com os numeradores. Fica 44 mais o menos 35. Está claro para todo mundo isso aí? E 44 menos 35 dá 9. Então aqui ficou 9. Outra forma de fazer isso é tirando o mínimo, múltiplo comum dos denominadores, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. É um processo mais longo, equivalente, mas muito mais longo. Aqui fica mais prático fazer assim. Essa aqui, embora tenha uma fração, você está somando com zero. Então, se somar alguma coisa com zero, continua o mesmo valor. E 1 mais 0 é 1. Então essa é a nova linha 2. Professor, Oi?
for mais 9 quartos se era menos que 25 quartos? Eu acabei de pagar a conta, você viu? Você não viu a conta? Ficou de barriga. 44 é positivo. Isso. Porque esse 11 não vai para onde? Vai para 44. Lembrei agora. Então é só você perceber que é exatamente o mesmo procedimento que era realizado para resolver o sistema. Mesma coisa. Terminada a primeira coluna, nós vamos para a segunda coluna. Primeiro, transformar em 1. Sempre transforma um em primeiro e fica mais fácil. Dá para fazer por outros caminhos, mas se você faz por esse caminho, fica mais fácil. Então, para transformar em 1, nós usamos a segunda operação. E a constante é o inverso. E o inverso é literalmente inverter a posição da fração. A primeira continua a mesma coisa. Especial é muito bom. E agora fica 0 vezes qualquer coisa. Dá 0. 9 quartos. Eu vou fazer a conta ali. 9 quartos vezes 4 nonos. Quem sabe fazer bem isso, já sabe que dá para dividir o 4 por 4 e 9 por 9 dá 1. Quem tem dificuldade, multiplica as frações. 9 vezes 4 dá 36, 4 vezes 9 dá 36, e 36 vezes 36 dá 1. Tinha que dar, porque toda essa conta foi feita para que a gente chegasse no 1 nessa posição. Agora, 4 nonos, 4 nonos vezes menos 7 quartos. Quem já tem um pouquinho mais de habilidade já sabe que o 4 divide por 4 dá 1. Quem ainda tem dificuldade, faz a continha. 4 vezes 7 dá 28, menos com mais dá menos, e 9 vezes 4 dá 36. Aí tem dois caminhos. Ou você usa esse número grande, ou você pode simplificar. Os dois são pares, então dá para dividir os dois por 2. Divide de cima por 2 e de baixo por 2. Então fica 28 dividido por 2 dá 14, e 36 dividido por 2 dá 18. Ainda dá para dividir novamente os dois por 2. E fica menos 7 dividido por 9. Que aí dá a vantagem de dominar bem as frações. E quem já sabe trabalhar com fração, já sabe que esse divide com esse, que dá 1, e já chega direto no menos 7 sobre 9. Mas se você tem dificuldade, não tem problema nenhum você fazer o passo a passo. O importante é que você saiba fazer corretamente de alguma forma. E se você não quiser simplificar, dá para trabalhar com esse número grande aqui também, funciona do mesmo jeito. Se você fizer na sua calculadora aí, menos 28 dividido por 36, e fizer menos 7 sobre 9, vai chegar no mesmo resultado. Essas duas frações, elas são diferentes, mas elas representam o mesmo número. O resultado da divisão é o mesmo. A vantagem de simplificar é trabalhar com números menores. Então aqui ficou menos 7 sobre 9. E 4 nonos vezes 1 fica 4 nonos. Sempre que você multiplica alguma coisa por 1, o resultado fica essa alguma coisa. Porque 1 é neutro na multiplicação.
E agora, o último passo é transformar esse aqui, como se não estou usando o triângulo, esse aqui em zero. No dia que eu dou tudo, tá? Qual que é para zero, qual que é para 1, que eu esqueço qual que eu tinha usado antes, mas assim, no mesmo dia tem que usar a mesma coisa. Então, para transformar isso aqui em zero, nós vamos usar a terceira operação. A nova linha 1 é a antiga linha 1 somada com uma constante que multiplica a linha 2. Sempre a minha linha auxiliar é a linha que tem aquele que eu transformei em 1 por último. E a constante é o oposto, então menos 5 quartos. A linha 1, 5 quartos, 1 quarto, e 0, e menos 5 quartos. Vezes a linha 2, fica 0, menos 5 quartos. Aí fazer a continha aqui, menos 5 quartos, vezes menos 7 sobre 9, menos com menos, fica mais, 7 vezes 5, 35, e 4 vezes 9, 36. E menos 5 quartos vezes 4 nonos. Dá para simplificar aqui direto, vai dar menos 5 nonos, ou multiplica, fica menos 20 sobre 36. Depois simplifica, divide tudo por 2, fica 10 sobre 18. E simplifica de novo, divide tudo por 2, fica menos 5 sobre 9. Então, se você percebe que dá para dividir isso por isso, já ajuda. Tem a aulinha de matemática básica lá que eu coloquei para vocês no sala de aula, de frações. Tem uma aula que eu falo sobre essa questão da simplificação. Então, fazendo 4 nonos, menos 5 quartos, vezes 4 nonos. Ixi, mas eu fiz errado então. Ah não, tá certo, fiz certo. Deu menos 5 nonos. Eu estou olhando aí de cima, mas é embaixo. Menos 5 nonos. E finalmente a nova linha 1 é 1, 0. Eu estou subtraindo a mesma quantidade. Então, 5 quartos menos 5 quartos, 0. Aqui 1 quarto mais 35 sobre 36. 1 quarto mais 35 sobre 36. Professor, quando que a gente para de ver falando na pergunta? Oi? Quando que a gente para de ver falando na pergunta? Quando chega um 0 aqui. O conteúdo. Ah, o conteúdo? Essa é a última parte aqui. Que tem Abri. A gente vai fechar com isso. Quando tem que somar frações em que não tem 1 embaixo, aí tem que tirar o mínimo múltiplo comum. Então nós temos aqui o 36 e 4. Para tirar o mínimo múltiplo comum, nós vamos dividindo. Então a gente tenta dividir por 2. O 36 dá para dividir por 2, que dá 18. O 4 dá para dividir por 2, que dá 2. Dá para dividir por 2 de novo. O 18 divide por 2, que dá 9. O 2 divide por 2, que dá 1. Quando chegou em 1 aqui, você vai só copiar o 1 e vai dividir no outro. O 9 não divide mais por 2, aí você tenta por 3. 9 por 3 dá 3. Aqui já chegou em 1, você só copia. 3 dividido por 3 dá 1. Aí quando chegou tudo 1, é que acabou o processo. E aí você multiplica todos os elementos que apareceram nessa coluna aqui. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 3, 36. 36 é o mínimo múltiplo comum desses dois números.
Agora você pega o 36, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 36 dividido por 4 dá 9, vezes 1 dá 9. 36 dividido por 36 dá 1, vezes 35, 35. Então, 3 vezes mais mudar. 9 mais 35 dá 34 sobre 36. Ô, 44. Mas que susto, mas você 44. Então ficou. E dá para simplificar. O 44 dá para dividir por 2, dá 22. O 36 dá para dividir por 2, dá 18. O 22 dá para dividir por 2, que dá 11. E o 18 dividido por 2, que dá 9. Então ficou 11 sobre 9. E aqui, o 0 somado com menos 5 sobre 9, fica menos 5 sobre 9. E aí terminou. Então ficou a nova linha 1, ficou 1. Não, vai ter isso aí na prova, com certeza. Uma fração assim? Com certeza, isso aí não dá para fugir de fração. Sempre tem fração. Essa daí eu vou zerar. A outra que eu tirei 2,5, essa é zero. Tem um exame no final do semestre. E vai ter esse conteúdo no exame também. Então, em algum momento tem que aprender. Que bosta, mano. Que isso, professor? Quer falar com a minha vida? É um conteúdo. Posso fazer? Não sou eu que não escolho tudo. Ninguém precisa saber. A gente não me engana, A gente estuda isso, você Foi na hora faz. de casa, né? Tipo, marcar um ano, não faz outra coisa. Agora, chegou aqui, terminou o escalonamento. Nós sabemos que a matriz inversa da matriz A é essa aqui. Coração não é de Deus, não, mano. Quem fez isso aí é mal amado. A mulher deveria estar dormindo de calça jeans há 10 anos. Vou fazer um homem fazer um Se não negócio. fosse isso aqui, muito do que você usa no seu celular não ia estar acontecendo. Só pode, mano. Ó, mal amado. Um cara desse nunca não sabe nem que. Olha, eu ia falar merda, mano. Agora, Acaba com a minha vida agora, de 500 mil. Isso é culpa do Lucas Porcel. É isso, não é? para verificar se isso está correto, porque a gente pode ter errado alguma coisa dentro daqui. Eu vou pesquisar o vídeo, é beleza, mas o negócio lá. Sei lá. Quem é que esse calor dele já tem que estar morto? O professor tem qualquer coisa de escola, não? Professor, testou. Professor, chamada. Já fez chamada? Professor, bom final de semana. O senhor é maravilhoso. Então é isso. Muito obrigado pela atenção. E já acabou. O quê? Eu já fiz a chamada para você. O que vocês estão fazendo aqui? Fala, professor. Suma. Suma. Bom final de semana para vocês. Obrigado.